tarde a todos, a todas. Muito obrigado pela presença. A imprensa aqui cobrindo mais uma CEE, as pessoas que sempre comparecem à Câmara Municipal, os moradores lá da região do Ribeirão Verde, aqui capitaneados pelo França, que é o presidente da associação lá do Complexo Ribeirão Verde, que abrange uma série de bairros que a gente sempre tem destacado aqui. Agradecer também a todos os assessores aqui presentes, a todo o corpo jurídico da Câmara. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da senhora com a gente. Vereadores Dadinho, muito obrigado. E os vereadores membros dessa CE, Eliseu Rocha e Bertinho Scandiuzzi, a quem posso passar a palavra daqui a pouco para vocês, para a gente até dar uma agilizada, né? O vereador Eliseu pediu que a gente desse uma agilizada aqui, porque daqui a pouco a gente tem sessão aqui na Câmara. A gente vem de uma CPI, que é a CPI da merenda, brilhantemente aqui dirigida pelo vereador Bertinho Scandiuzzi, e a gente já inicia essa CE contando hoje com a presença do secretário de Obras, a quem eu agradeço já, Abranche Fuad Ábido, e também o doutor Ailton Vieira, que é engenheiro. Os dois vão prestar alguns esclarecimentos para a gente. Funcionário público, funcionário de carreira, doutor, é isso? Então, muito obrigado então, mais uma vez, Dadinho, Eliseu e Bertinho. Bom, gostaria também de dizer que essa é a quarta reunião que a CE faz. Nós já fizemos uma reunião para a instalação da CE. Na primeira reunião nós ouvimos o representante da comunidade, que foi o França. Na segunda reunião da CE, nós ouviríamos o representante da empresa Drill, que esteve aqui e se comprometeu em estar presente, mas ele acabou não podendo estar presente no dia da reunião. E hoje nós estamos recebendo aqui, como eu já disse, o Abranche e o doutor Ailton Vieira. Bom, eu quero começar já fazendo um breve relato, né? Nós, depois de relatar como anda a CE, nós temos algumas informações, fizemos algumas visitas no local. Eu mesmo estive presente no local algumas vezes, estive com o vereador Eliseu, o Bertinho já foi no local também, e a gente acabou recebendo algumas fotos da obra, com algumas dúvidas que hoje nós vamos trazer aqui, secretário, para que nós possamos dirimir e saber. Eu vou começar perguntando uma pergunta básica para a gente partir da premissa do início da CE. Quando a obra teve início efetivo, qual o valor do contrato e qual seria o prazo para a conclusão dessa obra? Secretário. Boa tarde a todos, à mesa, senhores vereadores, pessoal do bairro. Quando nós temos a data do contrato, Ayrton? Só 17 de junho. É a data da ordem de serviço, porque não vale a data do contrato, sim da ordem de serviço. Porque você assina o contrato, a empresa ganha a licitação, aí ela tem uma série de requisitos para cumprir, até que o contrato chega, passa lá 15 dias, e aí então tem outros documentos a serem, outras solicitações a serem cumpridas. Então aí a gente então dá a ordem de serviço. Ele junta a RT do responsável técnico, tá certo? E o contrato. E uma série de outras coisas, exigências que a Caixa faz, que a própria Secretaria, a Prefeitura faz. O valor do contrato é aproximadamente 25 milhões. Perfeito. E até 25.373.266,53. Nós estamos agora na quinta medição, perfazendo um total de 2.052.680,34, sendo que esta última medição foi... Pois não. Desculpa, pago, você tem que retirar essa última medição, que ela foi solicitada, mas ainda não foi paga, tá? Até a quarta medição. Você tira 100 mil aí, desses 2,52. Pode tirar. Posso fazer algumas considerações para que a gente só possa entender, depois a gente fica aberto para qualquer tipo de pergunta. Pode ser, Abranche, mas só como você falou da medição, só para a gente encerrar essa primeira fase,
Essa quinta medição, que você se refere que ainda não foi pago, mas foi entregue, ela, segundo a empresa, existe um atraso para que ela saia da mesa do senhor Ailton. Tem alguma coisa nesse sentido? Absolutamente inverídico, para não dizer mentiroso, tá? Eu não quero levar isso aqui para esse lado, tá? Agora, a nossa função, quem somos nós? Somos representantes da Prefeitura Municipal e assinamos um contrato com esta empresa. Quem é essa empresa? Essa empresa é a empresa que não cumpriu o contrato do Jardim Itaú. Tá? Aí você vai dizer, mas como é que vocês contrataram ela? Fomos obrigados por um mandato de segurança. Perfeito? Bom, depois nós podemos esclarecer tudo o que for. Eu fico um pouco irritado quando você coloca na presença de pessoas. Eu tenho 40 anos de profissão, 12 anos de Secretaria de Obras. Tá? Nós temos 300 milhões de contratos executados nesta administração, nesses 8 anos. 200 contratos licitatórios. Não precisa falar mais nada, né? Mais nada, só isso. Eu duvido que algum secretário e alguma administração vai realizar metade do que nós realizamos. Sem contar que nós estamos deixando 300 milhões de obras para a nova administração. Onde é que nós estávamos, que eu comuniquei que estávamos atrasados? Da quinta medição, e aí você ia fazer um relato. Só estávamos na Caixa, cuidando da transição. É só para isso, e também não me permito, vou dizer aqui, colocar no mesmo nível de alguns diretores desta empresa. Por que essa indisposição minha com a empresa? Porque eles prometeram várias e várias vezes entregar essa obra para o município de Ribeirão Preto e para o bairro do Jardim Itaú, e não cumpriram. Bom, vamos lá. Para quem não entende o que é um processo licitatório, isso não é pouca gente, é muita gente que não entende. E muita gente se surpreende com o processo licitatório. O que é um processo licitatório? Você tem um projeto, você quantifica um projeto, coloca os preços de tabela no processo, tá certo? Várias empresas se apresentam para a licitação, todas empresas cadastradas. Se tiver alguma impedida, a comissão inabilita essa empresa. Nesse caso específico, essa empresa foi inabilitada. Entrou com mandato de segurança e conseguiu se habilitar. Muito bom. No processo licitatório, que começou, nós estamos na quinta medição, começou uns 8 meses atrás, porque foi publicado um edital. Nesse edital tem um contrato no qual a firma vai assinar e se comprometer ao serviço. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem lá na frente o que eu quero dizer. Muito bom. Essa empresa assinou o contrato, ganhou ordem de serviço. O que nós temos nesse contrato que todas as empresas têm que cumprir? Essa empresa ela tem que desenvolver o projeto executivo, entregá-lo antes das medições, tá certo? Ela tem que desenvolver o projeto. Nesse projeto executivo nós temos a outorga das pontes, nós temos a licença ambiental, porque a prefeitura não pode fazer a licença ambiental, ela aprova essa licença. Nós temos uma licença inicial de trabalho, tá certo? Nas áreas que requerem, tá? A empresa ela é obrigada a qualquer tipo de serviço que for fazer. Por exemplo, para frente da igreja você tem um maciço, né? Então aquela área exige da questão ambiental, como é um maciço, exige um outro tipo de conduta. Até a igreja, por exemplo, a prefeitura pode conceder a licença, tá certo? Da igreja para frente, não. Aí entra a CETESB, então a empresa é obrigada a fazer todos os trâmites, submete à Secretaria do Meio Ambiente e ela concede a licença. Porque não pode um órgão elaborar o projeto e conceder a licença. Perfeito? Então, de que forma que nós separamos a obra? Qual a área totalmente desimpedida? De frente ao condomínio. Você tem até essa escritura das partes. Isso foi combinado com a empresa. Combinado com o proprietário da empresa. Vocês vão trabalhar neste trecho, tá certo? Quando acabarem o trecho, fizerem a rotatória, nós passamos o trânsito para o outro lado e vocês vão trabalhar nesse outro trecho.
Isso deve dar aproximadamente uns 800 metros. Então, você tem mais do que... Você tem frente de trabalho para mais do que você conseguiu fazer até hoje em 6 meses, ou 7 meses. Porque se nós estamos na 5ª medição, ele começou o trabalho bem antes. O que a empresa... Como é que a gente faz a obra? Esse problema que a cidade inteira tem de qualidade do asfalto. Todo o trabalho que é feito, a empresa tem que ter um laboratório, e nós contratamos um outro laboratório. Então, a pessoa vai lá, como é que é o projeto da avenida? São 15 centímetros, é uma caixa com 35 centímetros. São 15 centímetros de solo, se o solo é fraco, você troca e reforça o solo. Ali não precisou, nesse trecho, trocar. Então, você vai compactando e vai controlando a compactação e a umidade do solo. Para quê? Para depois, no futuro, não acontecer aqueles borrachões, aquelas coisas insanáveis que a gente vê acontecer. Aí você arranca o asfalto e joga o asfalto de novo, acontece de novo. Aí você tem uma camada de BGS, que é uma mistura de pedra britada de várias peneiras, né? E depois você tem a capa de 5 centímetros de asfalto. O laboratório, antes de completar essa primeira fase, ele tem que pedir autorização para a Secretaria de Obras e apresentar o laudo do laboratório. A segunda etapa, ele tem que repetir o processo, fazer as amostragens, para chegar na terceira etapa, que é o asfalto que a gente vê, ele tem que informar quem é o fabricante daquele asfalto, de onde vem o asfalto. Tem que trazer o ensaio do laboratório. Esse ensaio vai revelar o quê? A granulometria, porque senão ele não agrega, ele começa a soltar. O teor de betume que tem, que ele não pode passar de 5, por exemplo. Quando vocês veem o resultado do laboratório que a gente faz, você tem uma margem. Se você abaixar, ele solta. Se você passar, ele começa a derreter. A temperatura tem que vir na temperatura ideal, não pode abaixar, ele sai com 160, se abaixar muito disso não agrega, é isso, né? O mínimo, 155. Todos esses cuidados têm que ser tomados. Todas as empresas que nós trabalhamos, Leão, Said, quem quer que seja, ninguém leva uma medição para a Secretaria de Obras sem toda essa documentação. E sem essa documentação, nós somos proibidos de emitir o ok na nota. Então, como o senhor havia me questionado, se é verdade que a nota fica parada na sala do engenheiro. Se não tiver todas essas providências, vai ficar até o ano que vem lá. Então, só para constar, eles ainda não entregaram esse laudo de laboratório? Dessa última medição tem uma pendência. Entregaram agora? O que mais que falta? Sim, sim. Tá. Eu já falo dos compromissos. Bom, o que acontece? Para o senhor ter uma noção do zelo que a secretaria tem, não é obrigação da secretaria ficar falando para uma firma de engenharia, ó, você faz isso, faz aquilo, ela tem que saber o que está fazendo. Senão, como é que nós vamos fazer? Vai virar escola? Como é que faz? Muito bem. A empresa começou a fazer o serviço, eu só estou dizendo isso para salientar essa questão temporal. Por que às vezes demora isso, por que demora aquilo? E só para deixar as pessoas esclarecidas do que acontece, às vezes. Às vezes eles moram lá na obra e não têm noção do que está acontecendo, ou estão sendo manipulados, estão sendo usados. Tá? Só dar um exemplo, vereador, para eu atrasar. O primeiro trecho da obra, o projeto, vocês viram falar, são 15 centímetros, mais 15 centímetros, mais 5. É 35. O fiscal nosso da obra foi lá, mediu, a caixa estava com 28. Ele nos comunicou, o engenheiro, ele comunicou a mim, nós comunicamos à empresa que parasse imediatamente o serviço. Se ela quisesse continuar, ia ter que arrancar tudo. Então, o que ela teve? Foi lá e falou, por favor, vocês executem o projeto. Se não tiver o projeto executado da forma que está, nós vamos rescindir o contrato. Por quê? Se você não seguir o projeto à risca, as boas técnicas
Tá certo? Vai acontecer o que o senhor estava me perguntando agora há pouco. Ah, mas já tem uns lugares que afundou lá. Isso é elementar. Elementar. O trabalho foi bem feito. Só que tem uma norma de serviço. Que ele não podia ter deixado as bocas de lobo, as tampas abertas. Entrou a água na galeria, pressionou a galeria, vazou, ela solapa por baixo. Independente do trabalho de compactação, o grau de umidade está correto, o asfalto está correto, porque está correto. Isso é comum, isso é trivial. Sem contar que, antes de acontecer isso, nós oficializamos a empresa para que tomasse o cuidado em dias chuvosos disso e disso. Deixasse as bocas de lobo tampadas e as tampas fechadas. Isso não é função da Secretaria de Obras. Ou ele sabe o que ele está fazendo, não tem cabimento isso. Bom, mas o que eu quero contar não é isso, para vocês entenderem a gravidade da situação. Quando nós pedimos para que ele refizesse esse serviço da base, muito bem, foi refeito. Eu tenho aqui um BO, um boletim de ocorrência, para que vocês tenham ideia. Esse senhor que é o fiscal contratado pela Secretaria de Obras, olha aqui, passo a mão de vocês, ele foi agredido por alguém que não se sabe quem, está escrito aqui no boletim, desceu do carro junto com o senhor Ítalo, foi lá e agrediu o fiscal contratado pela Secretaria de Obras, dizendo que ele estava atrapalhando a medição dele e que se ele não sumisse dali, ele iria matá-lo. Imaginem os senhores. Vou pedir já a juntada desse documento, tá? É uma cópia de um boletim de ocorrência. A pessoa não está identificada, então. Está aqui. Não, a pessoa que agrediu, não. Tá? Mas, conclusão, esse senhor não quer mais lá fiscalizar a obra. Então, a pessoa conseguiu esse intento, né? Lamentável. Bom, Abranche, vamos lá. Só para a gente seguir. Um pouco antes da data que nós marcamos com a empresa responsável pela obra, não a empresa contratada, e sim a que está executando o serviço, a Drill. Sim. Ele nos disse, porque nós perguntamos por que a obra ela anda a passo. Você concorda que a obra está a passo de tartaruga? Inoperância da empresa. Eu passei lá algumas vezes e eu não sei se isso é constante lá, mas todas as vezes que eu fui não tinha ninguém trabalhando. Inoperância. Não tem nenhum impedimento até a rotatória. Eles estão dizendo que não, que isso não acontece porque eles precisam de que a CPFL mude a fiação de local e que tem uma autorização já na prefeitura para que a prefeitura faça a autorização da CPFL modificar isso, que parece que tem um custo em torno de R$400 mil e que a prefeitura não precisa nem de pagar isso num primeiro momento. Não, isso é uma informação parcial, tá? Essa interferência em outro ponto. Até a rotatória não tem nenhuma interferência. Poderia estar pronto. Só. Não vou discorrer mais sobre isso. Onde tem a igreja? Então, Abranche, eu estou falando assim, eu estive no local. Sim. Tem lá a fiação que passa, inclusive ela tem os postes para que aonde vai ter a rotatória, que é em frente ao posto de gasolina ali. Não, a outra rotatória. A outra lá perto da igreja. Lá perto da igreja. Isso. Então, mas ali entre o condomínio e essa outra rotatória da igreja que você se refere, é que tem essa fiação. Não, a fiação você tem ao longo da avenida toda. E nos pontos que você... A hora que nós formos passar o tráfego para outra avenida, essa providência, o alteamento dos cabos, e eventualmente até alguma retirada de algum poste, ali vai ter que ser feito. Existe um documento parado que a CPFL espera para autorização para modificar lá? Nós fazemos o projeto, enviamos para a CPFL faz o orçamento e vai para a fazenda para pagar. Entendi. O que o técnico veio dizer é que a CPFL já mandou o orçamento e aguarda uma autorização da prefeitura para fazer essa modificação. Aí eu falei, mas deve ser por conta da questão financeira, não tem dinheiro. Não, eles mudam e recebem depois, eles precisam da autorização. Você veja, a desinformação é total e absoluta. A CPFL não faz nenhum serviço se não for pago antecipado. Tá? Então a informação é essa, a CPFL quer receber antes. Não faz. Isso
Isso é elementar. Não vou nem discutir isso, vou gastar conversa com isso. E a empresa ela tem que chegar até na rotatória. Essa é a primeira etapa que está pactuado com a Caixa. E por que é que nós não liberamos outros trechos? Tem outros trechos que você pode liberar, mas imagina a bagunça que essa empresa iria fazer. Ela não tem capacidade operacional, isso já está constatado. E essa conversa, essa desculpa, porque isso assim, a pouca experiência que a gente tem de obra é assim, quem já mexeu com obra aqui sabe, chega lá o empreiteiro, o pedreiro, qualquer um, ele quer fazer o que não pode. Isso foi combinado, por isso que eu digo para vocês, é uma questão de, vergonha na cara. Ele fala também de 2 pedidos, um no DAERP, sim, para algumas modificações tubulares ali, né? Eliseu também me avisou, e uma que é uma autorização, você já explicou a questão da autorização ambiental ali? O DAERP, é que eu estou dizendo para vocês, eu vou juntar depois o edital aqui. Antes da licitação acontecer, ele sabia que ele tinha a obrigação de entrar com o projeto no DAERP, para todas as etapas ele ter autorização do DAERP. Isso não ocorre com nenhuma outra obra nossa. É a única obra que nós temos esse tipo de problema. Não ocorre. Nós fizemos essa obra aqui, que é a maior obra da história de Ribeirão Preto. Vocês imaginem as interferências que nós tivemos aqui. Aqueles sifões, tem um sifão aqui em frente da Câmara. Tem outro lá na outra ponta. Todas as ligações foram feitas. E você não pode fazer o pavimento, asfaltar, sem que o DAERP autorize. Secretário, mas eles deram entrada no DAERP ou não? Eles não deram entrada? Presta atenção, ele tinha que entrar com um projeto todo. Ele fez a solicitação e no outro dia ele quer que o DAERP se manifeste. Então, bom, entendeu? Não cumpriu. Depois ele fez. Ele não cumpriu o prazo. A empresa foi notificada. O senhor tem a notificação da empresa aí, por favor, que a gente possa constar aqui, por gentileza. Quero juntar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está. O edital. Não, a notificação que o senhor fez para a empresa, secretário, por favor. Pois não. Essa é a medição, né? Enquanto eu estou procurando aqui, eu só gostaria de dar um exemplo. O senhor sabe, essa medição de R$160 mil, eles haviam mandado uma medição preliminar para a gente de 600 e qualquer coisa. E realizaram 160 mil. O que estava impedindo de se fazer os 600 mil? É a inoperância da empresa. Tá? Deixa eu achar essa notificação aqui para o senhor. Minutinho. Agora, você imagina uma... No final, tá. Aquele ofício, né? Tá, porque... Só vou ler um item dessa notificação. Por favor, eu só vou ler um item desta notificação, é oficial, tá? Um item só, daqueles muitos que nós notificamos à empresa. Antes de iniciar o serviço, verificar nos órgãos competentes da ERP, CPFL, GRAS, Brasiliano, Telefônica e outros, as interferências existentes, evitando assim que as mesmas sejam danificadas, e para que não seja feito reparos assim que acabar a obra. Isso está no edital, é praxe, isso é costume. Não foi feito isso num primeiro momento. Eu peço que se junte esta notificação. Cadê aquela notificação? O secretário está juntando, então, uma notificação, ainda com a execução da obra de pavimentação ali da Antônia Muginato Maninsek. E aqui tem uma série de itens que foram notificados. Então, nós deferimos também a juntada. Que nesses itens, então, fala da questão das autorizações. Ele é obrigado a fazer tem que ter, por exemplo, a autorização da fiscalização de obra, do engenheiro da obra, tá certo? Todas essas fases, e para que ele complete essas fases, ele tem que ter essas autorizações dos órgãos competentes que têm interferência. Essa aqui é uma outra notificação também, que eu gostaria de juntar aqui para vocês, aqui nessa comissão.
Esse aqui é um relatório fotográfico mostrando todos esses problemas que a obra apresenta, no momento, inobstantemente do trabalho ter sido feito. Vocês podem notar, quer ver? Aqui, ó. Aí, ó, você já tem, tá vendo? Isso aqui entrou água embaixo do asfalto. Por que que entrou água? Aqui, ó, olha. Tá vendo a boca de lobo fechada? Cadê a tampa da boca de lobo? Cadê a tampa da boca de lobo? Isso aqui tudo foi alertado. Não tem, a empresa, a secretaria não está para ensinar o que você vai fazer. E nem pode. Eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá interferir no trabalho dele. Essa é a caixa. Hein? É o outro lado da boca de lobo. Ó, isso aqui é por baixo do pavimento. Ó, a boca de lobo sendo construída, as tampas. Isso aqui, ó, boca de lobo. Está tudo aberto. Entrou. Onde é que a água foi? Isso é muito comum acontecer nas obras. Fazem o serviço, asfaltam, e não tem essa precaução de não deixar entrar água. Tá tudo certo, corrigiu. Olha. Corrigiu aqueles 2 centímetros? Não, tirou. 2 não. 28 para 35. Aí, olha aí, ó, a tampa da boca de lobo, cadê? Isso foi nós fomos pessoalmente. Não, eu estive lá, estavam todas sem tampa o dia que eu estive. Bom, você é testemunha, então. Mas assim, Abranches... Pois não. Se junta esse vou pedir a juntada também. Esse aqui é uma outra notificação pedindo algumas providências. Isso. De alguns serviços que teriam que ser prestados ali. Agora, nós temos essa última medição agora, e já mandamos um outro ofício para a empresa, dizendo que enquanto essas pendências, o afundamento do asfalto, o empoçamento de água, não forem resolvidas, a próxima medição está prejudicada. Tá, só para... Como a gente está nessa fase de juntar documentos, então eu estou juntando mais uma notificação, queria juntar também aqui um ofício do vereador Maurício Gasparini, agradecendo e honrado pelo convite de estar nessa comissão. Hoje ele não pode, por demanda de outros compromissos, mas está representando ele aqui, o senhor Luiz Fernando, que está aqui. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez representando o vereador Maurício Gasparini. Tem uma pergunta? Bom, essa questão de documentação, essa questão do andamento do serviço. A empresa está notificada e só tenho a dizer uma coisa, se a empresa não cumprir o que está contratado, nós não temos como mantê-la. Estou sendo muito sincero com vocês. Na outra obra, nós notificamos a empresa 6 vezes. 6 vezes. Por fim, não teve mais como notificar, foi exigidas as providências que era o rompimento do contrato. Tá? Agora, eu só quero dizer uma coisa, inclusive para os moradores, se a empresa pretendia fazer uma medição de R$600 mil, ela mediu 161, que vai ser pago 161. Já está liberado, né? Está lá na Caixa. Nós viemos da Caixa agora, está liberado 161. Que é a 5ª medição. 5ª medição. Quarta. Tem a 5ª que é 100 e poucos mil. Qual que é a conclusão disso? Eu tenho uma obra de 25 milhões. Ela tem 24 meses. Se ele não medir 1 milhão por mês, está fora a conta. Nós temos aqui executados hoje, quanto? 8, 7. Nós fomos cobrados disso pelo Ministério da Abranches, Cidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. A obra, no total, ela tem cerca de 5 quilômetros. 4 quilômetros. O espaço que vocês liberaram para essa empresa trabalhar hoje é em torno de 800 metros a 1 quilômetro. Com a rotatória. E ela não fez, isso está bem claro aqui. Tá. Mas se ela tivesse feito, sim, a obra ia continuar, porque também tem algumas pendências de desapropriação. Não, mas é o que eu estou dizendo a você. Nós temos outras áreas que podem ser liberadas para que se faça. Mas se a empresa tiver a capacidade operacional, tem outras obras que estão liberadas. Ficar fracionando a obra. Não tem problema. Mas não vai causar um prejuízo para a conclusão final dela? O nosso objetivo é esse primeiro trecho, até a Anhanguera. Essa é a prioridade. Não.
Mas, espera um pouquinho, a obra, ele nem chegou lá nos 800 metros. Está com o que é? 500 metros de obra? 500 metros, ele tem que fazer mais 300 metros, quer dizer, ele tem que trabalhar mais 5 meses, 4 meses, e aí nós podemos trabalhar na outra pista, liberar outra pista. A gente alteia aqueles fios, você faz a passagem, sai do bairro, entra na pista nova, e antes da ponte você volta, onde começou o asfalto. Então você tem frente para trabalhar. Isso está tudo regularizado sem picar a obra. Porque o pessoal do bairro, qual que é o interesse? É da entrada do bairro até Anhanguera, lógico. Picada ela já começou, né? Porque ela começa onde ela pode ser Maraca, feita. todas as obras são dessa forma. Se eu fosse esperar, está tudo pronto na parte de desapropriação, eu não tinha começado obra nenhuma. E tinha perdido o recurso. Eu vou te fazer uma pergunta, Tá você bom. não tem nem obrigação de responder essa pergunta, mas talvez você possa responder. Se hoje as pendências judiciais da desapropriação fossem superadas, a prefeitura teria recurso para fazer essa indenização e entrar nesses terrenos onde ela vai precisar Da desapropriação? Isso. Talvez tivesse e priorizasse, né? Porque nós, da Secretaria de Obras, a gente faz a parte técnica, está toda pronta e toda encaminhada. Entendeu? Nós temos, por exemplo, só para dar um exemplo, nós temos lá desapropriação, troca e doação. As trocas de área, você não tem condição de fazer porque as escrituras são precárias. O cartório de registro só anda com isso a partir do momento que tem um mandado judicial. São precárias, tem escritura que vai da estrada até no Você Mourão. só conseguiu até agora o que era doação. Não. Resolver. O que nós estamos trabalhando é que já tem até a escritura que é em frente ao condomínio. Entendeu? Aquela parte, resolveu aquela parte da igreja, que tinha umas áreas, aquilo ali é uso capião. Você imagina a confusão daquilo se não se acerta. Não ia resolver nunca. Não vai resolver. Nós temos uma outra área que é de um espólio. Eu tenho aqui toda a relação, se quiser a gente anexa. Não, porque como é que você acerta o espólio? Tem uma série de demandas. Então, isso está tudo no negócio, na Secretaria de Negócios Jurídicos, e depois vai para o governo encaminhar para pagamento. Abrantes, mas Sim. essa questão, até pelo que você está falando, que ainda não está acertado, Sim. e isso pode demandar de um tempo maior do que o prazo de conclusão da obra. Sim. Isso não deveria ter sido acertado antes Eu estou dizendo a você, nós não podemos colocar obra em cima de área que não seja pública, perfeito? Sim. Essa área que nós estamos trabalhando, ela é pública. Já está... Já tinha escritura há muito tempo. Então, o objetivo foi esse e o local de maior carência, tá certo? Mas não todo, né? Porque para chegar nesse local tem depois daqueles condomínios até a Anhanguera tem uma parte ali. Não tenha dúvida, mas eu estou dizendo a você que, por exemplo, a empresa, até agora, o ritmo da empresa não foi prejudicado em 1 milímetro por essas questões. Entendi. Isso Tá é lá, importante é só consignar, que o ritmo das obras não foi simples. prejudicado, segundo informa a prefeitura. Porque ele vem e fala outra coisa. Maraca, estou dizendo a você. Aí nós vamos entrar num campo que eu não quero entrar, porque a empresa não me merece credibilidade e já provou que não tem credibilidade. Tá? Se vem alguém aqui e mente, por favor, não me coloque nessa contenda, porque eu acho que tudo que nós já prestamos para o serviço público, a gente merece um pouco de credibilidade. Tudo bem. Deixa eu passar a palavra ao vereador Bertinho. Secretário, nós podemos, então, voltar, eu sugiro isso, voltar a chamar a empresa, vir aqui e questionar todas essas dúvidas que o senhor está mostrando aqui, que a falta de cumprimento por conta deles, é por isso que as obras não estão em andamento ou terminando até onde está liberado. Quer dizer, se eles quisessem trabalhar, a parte liberada está pronta. Agora, eles reclamam também do problema da fiação e o problema de desapropriação, segundo informações até de moradores de lá do bairro. Vereador, o que eu acabei de dizer, vocês não precisam estar familiarizados com o que eu estou dizendo. A empresa apresentou uma medição de R$600 mil, cumpriu 150. Não precisa falar mais nada. Assunto cerrado.
E isso para a gente é uma coisa, é até comum. A empresa às vezes apresenta uma meta de 600 mil reais, vai lá, a hora que o fiscal vai lá, junto com o fiscal da Caixa, mede e fala, ó, está faltando 50 mil. Tudo bem, acerta. Agora, de 150 para 600 mil reais, não é admissível. Agora, como é que ela vai? Até agora, nós medimos o quê? 2 milhões de reais, tá certo? Para acabar aquele serviço, nós podíamos estar, aquele serviço acabado, a medição deveria estar pelo menos o dobro, né, Ailton? O dobro, certinho, 4 milhões de reais. Poderia ter executado tranquilamente. Esse espaço que vocês já liberaram para eles. Exatamente, não tem. Então, agora, hoje a empresa ela tem pelo menos metade do tempo de atraso aí, em cima do que já deveria ter entregue. Até mais. Até mais. Se você for ver em percentual do cronograma, que foi assinar o cronograma, podíamos estar bem mais adiantado. Pelo menos, em função de chuva, de tudo que aconteceu, pelo menos até a rotatória da catedral. Pelo menos. Secretário, para que não precisamos um dia voltar a convidar que a Vossa Excelência venha até aqui, nós podemos então cobrar dessa empresa que é por conta dela que o serviço ainda não andou, que foi liberado o trecho para que eles executassem a obra. Olha, só para que vocês tenham uma ideia, essa obra, a contrapartida está paga. Não tem nem contrapartida para pagar. Esses terminais urbanos que nós fizemos é a contrapartida das obras do PAC. Dessa obra, as outras não. Vila Elisa, as outras não. Essa está paga, não tem nem contrapartida que a prefeitura tem que dar. Agora, a única responsabilidade seria desapropriação. Desapropriação, mas na hora e no tempo que você precisar. E essas demandas de fiação que tem que pagar. Sim, tem que pagar. Tem que pagar e tem que fazer, mas não é serviço que vai. Como eu disse para o senhor, vereador, a gente tem experiência e vivência o suficiente para a gente ter enfrentado esse tipo de problema com a construtora N vezes. Por isso que quando nós começamos essa obra, eu chamei o dono da empresa, que é o senhor Luiz Cláudio Leão, que é o dono da empresa. Eu falei, se você quiser fazer a obra, você tem aqui um parceiro. Agora, se você quiser, como vocês fizeram no Jardim Itaú, você tem uma multa de 8 milhões de reais. Não sei se para você isso é muito, você já está devendo 30 no DR, mais 5 não sei aonde, 6 não sei aonde. A conversa foi nesse nível. Foi nesse nível a conversa. Secretário, para que a população, os moradores de lá fiquem tranquilos, é possível, quando da medição da próxima etapa agora, que convide, então, o representante do bairro, convide essa comissão para que vá acompanhar a medição para ver, porque nós queremos confiar, nunca queremos duvidar da palavra de homem algum, pelo amor de Deus. Nós queremos sempre ver o bom andamento. A população está sofrendo, o senhor sabe disso, que a população está sofrendo. É possível essa comissão acompanhar a medição? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Para vocês verem, vocês são do bairro. Essa semana alguém trabalhou lá? Pois é. Sabe por quê? Não. Olha, eu só vou contar uma passagemzinha. A comissão de transição esteve com a gente. Eu convidei o novo secretário para a gente dar uma volta e eu mostrar algumas obras para ele. Nós fomos lá, fomos na Vila Elisa, mesmo dia, tinha acabado de chover, né? Fomos o Ailton, o outro engenheiro fiscal, e fomos o distrito. Tá? O que nós encontramos lá? Ninguém. Nós já tínhamos ido lá no começo da semana, ninguém. Todo dia tem chovido. Essas obras de pavimentação, o que acontece? Passada a chuva, se você não imprimar, eles fizeram um trecho, prepararam, imprimaram, aí choveu. Como é que faz? Estragou, perde? Não. Faz uma prova de carga, você entra com aquele rolo, se não afundar, depois você faz algumas sondagens e você pode asfaltar. Isso é o que se faz na obra. Quando está na terra, você tem que entrar com a grade, cortar tudo de novo, remexer aquela terra, pegar a terra, se você tiver terra seca, para fazer o controle de umidade, e senão não dá compactação,
que você precisa. Se não chover, está feito o serviço. Se chover, você tem que repetir a operação. O que estavam fazendo no Distrito Empresarial? É outra empresa. Estava fazendo exatamente isso. Estava com todo o pessoal lá trabalhando. O que estava fazendo o outro da Vila Elisa? Um serviço ultra delicado, que é uma passagem sobre a linha férrea. Tá certo? E tem algumas ruas que tem que asfaltar. Fazendo a mesma coisa, se o tempo firmar, para ganhar tempo. E nós não encontramos ninguém lá. Brant, esse local onde nós tivemos o problema com o asfalto já Sim. apresentado, ele já foi pago? Já foi Sim, medido, por pago. isso. Sim. E aí, isso a prefeitura cobra agora deles? Sim. Por isso nós mandamos um ofício, eu coloquei para vocês, está aqui, né? Entregamos aquele ofício. Eu encaminho a vocês, dizendo que a próxima medição, caso nós temos uma curva que tem água empoçada, nós temos esse afundamento, isso o que tem que ser feito agora? Tem que ser aberto, retirado, toda a galeria tem que ser verificada, toda a galeria, você não sabe onde rompeu, onde ele solapou, e a próxima medição está prejudicada enquanto esses itens não forem atendidos. Já tem um ofício nosso que foi mandado para eles. Tá? Secretário, no caso ali foi terceirizado o serviço. A gente viu lá, pegou por 25 milhões essa obra, né? E terceirizou por 19, não tenho... Esse número não. A única coisa oficial que nós temos é 25 milhões. 25 a empresa milhões. Responsável é a Prime. Sim. E ele tem a legislação faculta que ele terceirize o serviço. Tá. Tem empresas, por exemplo, onde está fazendo essa passagem, a Leão terceirizou para essa empresa especializada fazer a passagem sob a linha férrea, uma parte do serviço. Nós não temos uma barreira onde a gente possa ver a qualificação dessa empresa, a estrutura financeira, dessa terceirizada também? Porque isso também preocupa, porque a Prime pega a obra, aí ela terceiriza para Abril. Não, mas a capacidade... Não, a capacidade financeira não, porque a empresa Prime... Ela é responsável por tudo. Ela é responsável, não. Nós solicitamos, ela tem que ter um engenheiro responsável, isso foi solicitado, contrato social, isso perfeito. Tudo foi fornecido para a gente, tá certo? Agora, tudo isso acontece. Agora, eu estou preocupado só com o seguinte aspecto, como eles disseram, já faz, eu acreditava que essa semana não tivesse aparecido ninguém. Ele disse que já, desde não sei quando, não aparece. Eu não sei. Eu passei lá também. A despeito da chuva, realmente é complicado, mas você tem que tocar, não pode. O rendimento é baixíssimo, tanto é que a lei pede para que a gente considere, numa obra de infraestrutura, de 1 a 3 dias de prorrogação no contrato. Certo. A gente normalmente considera 2. Tá, eles estão fora disso já. Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Fernando, assessor do Maurício. Uma coisa que me intrigou, a hora que eu ouvi o secretário falar, que essa empresa já deu problema no Itaú. A prefeitura, à época, não entrou com nenhum pedido de inabilidade, alguma restrição para com essa empresa no município de Ribeirão Preto, para que ela não pudesse participar de uma licitação, porque é uma empresa com problema, pelo que eu ouvi o secretário falar. Então, eu acho que a prefeitura devia ter feito como no Poranga. Lá, durante 2 anos, eles não podem executar nada. Então, desculpa, eu sou leigo, às vezes o senhor tem até documento, pedido, porque só entraram, no meu ver, com um pedido aí para fazer na marra, vamos dizer assim, porque não tinha feito nada na licitação que impediria ela por não ter feito o serviço no Itaú. É isso que eu queria perguntar para o secretário, se foi feito alguma coisa. Senhor presidente e membros da comissão, eu, em função dessa atenção do secretário de Obras Públicas, estar prestando esclarecimento a essa CPI e, que, se for o caso, né, secretário, nós chamaremos novamente aqui. Eu acho desnecessário aquela convocação em plenário,
porque aqueles esclarecimentos que iríamos pedir lá, o secretário está com toda a boa vontade, o doutor Ailton, prestando aqui o esclarecimento, e nós vamos continuar precisando do senhor secretário. As suas informações não independem de ser na tribuna, acreditamos na sua competência para nos informar com tanta certeza. Obrigado. Convidar o vereador Dadinho para que tome assento aqui do Betinho, fica aqui com a gente mais. Respondendo à pergunta dele, depois de 6 notificações, nós encaminhamos à Secretaria de Administração, porque quem administra o contrato é a Secretaria de Administração, para as providências em função do não cumprimento do contrato. Tá? Então, não é nossa competência, tá certo? Mas nós sabemos que ela encaminhou para o jurídico, e o jurídico despachou que teria duas providências a serem tomadas. A multa pecuniária, que é 20% do contrato, ou quanto já cumpriu, tá? E ela foi multada, e a suspensão. Eu não sei por que não foi aplicada a suspensão. Eu não sei se é a multa e a suspensão, ou a multa ou a suspensão. Francamente, isso é uma questão jurídica, que eu acho que teria que ser, não é a nossa parte, é a parte técnica. Ela não cumpriu, porque se a coisa for desse jeito que vai andando também, vai chegar uma hora que não serei eu. Talvez a próxima administração vai ter que chegar nessa conclusão. E aí, o quanto antes se fizer isso, melhor. Tá? Abranche, a gente já está chegando aqui na fase derradeira, né? E eu acho que foram boas essas explicações, porque nós precisamos também de trazer responsabilidade da empresa. Mas a população não pode mais ficar esperando. De maneira alguma. Uma pessoa hoje, para sair do bairro, a gente teve a informação agora, a gente estava conversando, parece que já está parado o trânsito lá. Chegou a informação para eles de que por algum motivo, não sabe se é um acidente, ou se esse tempo chuvoso, alguma coisa, pode uma árvore que cai ali, qualquer coisa já para o trânsito. Não, já presenciamos isso várias vezes. Eles não têm uma OBDS que funcione 24 horas, então à noite, precisou de alguma coisa, tem que sair de lá e correr no Quintino, na UPA da 13. Tudo isso faz com que essa obra seja imprescindível para essa população. E essa demora, ela esgota a paciência de quem ali está. Existe alguma forma de um compromisso assumido aqui? Eu já vou passar a palavra para o vereador Dadinho também, que ele não utilizou, já vou passar, não estamos terminando não, viu, Dadinho? Mas existe uma forma de assumir um compromisso que após essa empresa terminar essa parte que já está liberada para ela, aquele trecho entre o Vita, né, que é onde está autorizado, em frente ao Vita, ali em frente aos condomínios, e a Anhanguera, seria prioridade para a prefeitura para que nós possamos continuar essa obra? Não, nós podemos priorizar, de repente, aonde nós tivemos questão de desapropriação. Aliás, a gente está priorizando, é prioridade. Agora, a solicitação seria a nível de governo. Eu acho que até a nível do pessoal da transição, nós já colocamos essa preocupação. O pessoal do bairro, às vezes, acha que a gente não está se empenhando, eu vi isso não sei aonde. Eu só tenho a dizer que são tremendamente injustos. Essa obra nem estava prevista no PAC. Quer queira, quer não queira, está lá por empenho da senhora prefeita. Isso eu sou testemunha. Não estava. Se o senhor levar uma avenida daquela para ser feita, o Ministério das Cidades e a Secretaria de Mobilidade não aprova. Tanto é que nós temos a Avenida do Tanquinho, num outro projeto que foi retirado, porque não aprovaram. Eles vão melhorar as vias. Olha o contrato. Se vocês tiverem depois esse cuidado, pegue o contrato que foi feito com a Caixa, com o Ministério. É melhoria de vias, tá certo? Você vai duplicar a avenida, fazer a avenida nova, esquece. É outro financiamento, é outro recurso. Só queria colocar isso, viu, França? Para a gente não se estressar com essa relação. Vereador Dadinho.
Só discordando do secretário, a população não é injusta. Ela tem o direito disso daí. Ela tem o direito de cobrar e a gente tem também o direito de fiscalizar. Eu só acho, presidente, que a gente deveria de convocar a empresa e o secretário junto para que a gente discutisse melhor essa situação. Porque aí fica assim, um fala, empurra para o outro. Aí se convoca só a empresa empurra para o secretário. Vereador, o secretário me perdoa, entendeu? vereador. Não, eu vou falar aqui. Vamos fazer o seguinte. Não tem empurra, não. Quem que é o Abrantes? contratante aqui? Não, Abrantes, então, fica tranquilo. Não, Agora se vocês convocamos quiserem... a empresa e o secretário Ué, junto. você acha que eu posso liberar uma medição para a empresa que está lá com esse monte de defeito? Nunca. tudo bem. Aí a gente vai cobrar deles aqui. Eu acho o seguinte, vamos ouvir a empresa e aí a gente vê se tem necessidade de uma cariação, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ouvir a empresa, né, até com base no que o Abrantes nos passou aqui, a gente precisa de que eles nos dê resposta, porque o que tinha chegado para essa comissão, o que chega para os moradores, é de que toda a lentidão é causada pela prefeitura. Eu já disse no começo, estão sendo manipulados, presta atenção. Presta atenção. Como Agora, tá aqui, vocês ignoraram um BO aí de agressão ao fiscal. Isso não existe. Eu nunca ouvi falar isso na história, que algum fiscal de obra fosse agredido por alguém. E ainda disseram, é do bairro. Eu falei, como do bairro? Desse jeito. O senhor sabia disso, senhor França? Que aconteceu esse episódio lá? Deixa eu só... É a maior burrice que eu já vi alguém fazer, se a empresa... Não sei, não posso dizer isso. Agora, é a maior idiotice que eu já vi alguém fazer. Ir lá ameaçar o fiscal de obra porque está segurando a medição. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas, ô França, gostaria de franquear a palavra para você, que está acompanhando essa CE, tem aí a representatividade da população ali e gostaria que você fizesse alguma indagação, mas que fosse conclusivo também, para que a gente possa encerrar. Boa tarde a todos, boa tarde, Abrantes, boa tarde aos vereadores. Eu só queria... Acho que o Abrantes veio e colocou a situação dele, só queria, antes de começar... colocar a situação, eu queria dizer o seguinte, Abrantes, ninguém está sendo manipulado. Não existe manipulação aqui não, tá? Então eu gostaria que o senhor corrigisse isso, que não existe corrigir, não. Da mesma forma que eu não ataco o senhor, eu também gostaria de que o senhor atacasse a nós, a Associação de Moradores, e nem a população. Tá? Então não estou aqui atacando o senhor, eu gostaria que o senhor corrigisse isso, não existe nenhuma manipulação. Você acha que alguém informa em verdade para vocês? Informam que não é verdade? Eu só queria, Maraca, como presidente da comissão, da mesma forma que nós pedimos informações para a empresa, nós ligamos, entramos em contato com a prefeitura e não fomos atendidos. Eu cansei de pedir uma reunião com o senhor secretário, né? A secretária dele sempre alega para mim que ele está fora da secretaria, que ele está em reuniões e não pode nos atender, que ela vai me retornar. Até hoje ela não retorna. Então, as informações que o secretário passa aqui, ele não passa para a Associação de Moradores, que a gente vem pedindo constantemente. A sua secretária testemunha, eu conheço ela pessoalmente, de outras administrações, de muito tempo, ela não mentiria para mim. Ela dizia sempre, França, ele está em outras obras, ele está fora da secretaria, ele está em reunião, assim que ele me der um retorno, eu te retorno. Então, a gente vem aguardando isso desde o princípio, Abrantes. Eu só tive um dia lá, né, eu tive lá em setembro, conversando diretamente com o Ailton, né, que teve um problema, aí fui lá para buscar informação, me disseram que a medição, os problemas estavam com o Ailton me recebeu, era tipo 9, 10 horas da manhã, ele me atendeu, e quando foi 3 horas da tarde, ele tinha resolvido a situação. Foi o único dia que eu fui pessoalmente lá, pedi para que falasse com ele, aí ele... Aí, o problema na secretaria? Não, eu queria informação. Não queria resolver problema. Não, ele disse que tinha resolvido. A empresa, as pessoas disseram que tinha resolvido. Eu fui lá pedir informação, ele me passou a informação. França, só pra... Agora, a mesma informação ele pediu. França, pede para o secretário, fala com o secretário. Fui lá pedir com a secretária, pedir para marcar uma reunião com o senhor, não foi marcado. França, só para a gente... Que dia que o senhor quer ir lá conversar comigo, senhor França? A hora que o senhor quiser. Não, a hora que o senhor tiver disponibilidade, pode ir lá. Puder. Vamos já deixar marcado, então, Não, pode ir lá. Uma reunião? A hora que o senhor quiser. Só para
França, eu quero... Cheguei lá amanhã, 9h30. Eu lhe aguardo. Branche, eu queria só aqui, mais uma vez, lembrar que muito disso tudo, né, desse problema todo, é por conta da expectativa que a população do Ribeirão Verde tem em cima dessa obra. Então, tudo isso causa esse entreveio, e você trouxe aqui, contribuiu com algumas informações que nós não tínhamos, e que realmente o que chegava para a gente, o que chegou para mim, então não dá para acusar o França de estar sendo manipulado, mas é porque as informações que chegam acabam não vindo, e hoje vieram. Foi muito bom você ter falado, eu acho que você tirou algumas dúvidas dele também, mas as informações que vinham é que tudo estava parado porque não podiam trabalhar, tudo que estava dependendo era da prefeitura. Hoje você trouxe essas informações. Então, eu acho que a comissão cumpre o seu papel em receber essas informações. E nós precisamos urgentemente de ouvir os representantes dessa empresa, porque eles precisam de explicar por que a parte que foi liberada para eles até agora não foi cumprida, esperar um cronograma, uma série de datas que eles precisam de se comprometer, e, se for o caso, a gente te ouvir novamente aqui, pedir alguma informação, mesmo que às vezes por alguma correspondência, mas nós vamos precisar. Porque é importante para a gente que, pelo menos, essa primeira fase tivesse sido cumprida aí antes do término do governo. Eu acho que não existe mais tempo para isso, né? Infelizmente, nós estamos há pouco mais de 15 dias do término do governo, e entramos agora em época de Natal, Ano Novo, e as coisas vão ficar mais devagar ainda. Só que nós precisamos retomar. Existe uma necessidade, que já foi falada aqui por várias vezes, mas, além dessa necessidade, existe o princípio de que o poder público tem que ser eficiente. Nesse caso, Abranche, falta aí, eu sei que a prefeitura, a empresa entrou com um mandado de segurança, a prefeitura está obedecendo uma ordem judicial, mas falta a prefeitura também... Pode ser cancelado, né? Porque, por exemplo, essa questão dessa agressão, que é uma coisa grave que aconteceu, mas a prefeitura tem meios de que esse fiscal vá lá fazer esse trabalho dele, né? Seja com a companhia da Guarda Municipal, com o que for, né? Mas precisa... Então, eu queria dizer aqui que a comissão também está aberta, e nós gostaríamos que você, todos os documentos que você achar salutar, mandar, enviar para a gente aqui, você trouxe uma série de documentos que nos abre os olhos para o que está acontecendo. Só que eu vou voltar a dizer, mesmo que a empresa tivesse cumprido essa parte dela, a prefeitura também tem uma parte a se cumprir. O que me preocupa nesse momento é essa questão da CPFL. Se você pudesse já conversar e tentar agilizar isso, fazer o pagamento para remoção... Não, eu sei, pedir para a prefeitura... Eu sei. Tá. E a outra questão é a questão das desapropriações, dos acordos que ainda precisam ser feitos. Existe recurso do PAC para desapropriação? Não. É a prefeitura, é outra contrapartida nesse caso. É outra parte. Tá. A contrapartida está paga. A desapropriação... Maraca, eu quero agradecer. Só peço mais uma vez que o senhor secretário corrija essa situação da manipulação, que não existe, tá? Então, corrija isso, por favor, não existe isso. Eu trabalho na Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde já há 11 anos, jamais seria manipulado e jamais a entidade seria manipulada ou pela administração, ou por qualquer empresa, ou por qualquer interesse. E se você receber informação falsa? Então, se o senhor pudesse ter atendido a Associação de Moradores desde o princípio, no qual nós pedimos as reuniões, talvez o senhor não teria essa imagem no qual o senhor está tendo aqui hoje. Tá? Imagem do que, França? Do que? Essa imagem de manipulação. Como imagem de manipulação? Então, eu estou dizendo que vocês receberam informação errada, mentirosa. Então, isso mas, está colocando... Você acreditou em você. É justo o que eu acho que o França procura saber o que é ser manipulado. Não, o França não se manifestou. Não corrijo. Não. É o seguinte, o que o França quis dizer é que essa questão de manipulação, talvez, se ele tivesse conseguido conversar, ele tivesse... Maraca, eu acho que ele foi privilegiado. Porque nesses 8 anos, ele é a única pessoa que não conseguiu conversar comigo. Você é prova disso, os funcionários são prova disso.
O senhor não quer conversar comigo. Eu já lhe convidei a ir lá às 9h30. Agora no final do seu governo. Então você não vai. Então eu não vou te receber. Bom, eu vou. Essa discussão não vai levar a nada. Você tem mais alguma colocação, Dadinho? Eu não quero atender para você. Eu queria. Você está no final de governo. Não, eu queria. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Agradecer a presença do presidente. Abranche. Obrigado, Marco. Abranche, eu queria agradecer você e eu espero ele às 9h30 para ele deixar de ser mal agradecido. Só isso. Abranche, eu queria agradecer. O senhor vai lá tomar um cafezinho. Eu queria agradecer a sua presença, a presença do Ailton, muito obrigado. E a comissão está à sua disposição também, viu? Muito obrigado mais uma vez. Ailton, muito obrigado. E se a gente tiver alguma necessidade de documental, a gente manda lá também. Quero agradecer a TV Câmara mais uma vez. Obrigado, TV Câmara, pela participação. O pessoal já sai daqui e vai direto para a sessão. Então, nós encerramos aqui a transmissão, agradecendo a todos que compareceram e aos servidores aqui da casa também. Muito obrigado a todos.